Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula sobre trigonometria. Agora iremos iniciar o estudo básico da trigonometria a partir do triângulo retângulo, né? Eu preparei aqui para vocês entenderem como que a gente pode identificar os principais elementos do triângulo retângulo quando nós iremos trabalhar a trigonometria, né? Então no primeiro exemplo aqui, né? No primeiro exemplo, a gente tem um triângulo onde o foco central é o ângulo A, certo? A hipotenusa, ela sempre fica de frente para o ângulo 90 graus, está aqui o ângulo 90 graus, certo? O cateto oposto a esse ângulo é esse que está oposto desse aqui, né? Esse cara aqui, certo? O cateto adjacente é o que está do lado dele, certo? O cateto adjacente é o que está do lado do ângulo em questão. Então eu coloquei o primeiro exemplo com relação a esse ângulo. Então o estudo da trigonometria sempre vai ser baseado nesses dois ângulos aqui. O triângulo de 90 graus, esse aqui, ó. Esse aqui é o de 90 graus. Ele serve apenas para identificar onde que está a hipotenusa, que fica de frente para ele aqui. Ok? Bom, isso ocorre também no outro lado do ângulo. Então agora nós temos o ângulo B aqui, ó. Esse ângulo B, o cateto oposto a ele está aqui, ó. Então aqui não seria A, seria o ângulo B, certo? O cateto oposto ao ângulo B está aqui, nessa direção. A hipotenusa está aqui. E o cateto adjacente ao ângulo B é esse aqui. Então, com base nessas duas informações, esses dois exemplos, a gente monta a nossa relação fundamental da trigonometria, né? É equivalente às operações básicas da matemática, né? Então, para que você possa entender todo o processo restante, tem isso aqui. Então, é o seno, né? Então, vamos pegar aqui no caso do primeiro exemplo ali, o seno de A, certo? Então, nós temos depois o cosseno de A e a tangente de A. Então, no caso desse triângulo aqui, qual seria o seno? O seno é o cateto oposto, né? Tá aqui, ó. Esse lado aqui é o cateto oposto. Ok? Então, cateto oposto. Sempre sobre o quê? A hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente, né? Cateto adjacente ao ângulo. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, é uma relação que precisa memorizar, né? Então, não tem para onde correr. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Okay? Da mesma forma, a gente pode fazer também com o outro ângulo, né? O ângulo B, só mudando a posição. Agora, então, eu tenho que seno de B é igual ao cateto oposto, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de B é igual ao cateto adjacente. Ó. Cateto adjacente quer dizer que está do lado dele, né? Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. A tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então tá aí, essa é a nossa relação fundamental da trigonometria. Na sequência eu vou dar um exemplo, né, de como que a gente pode usar essa relação. Né? Como que a gente pode estar usando essa relação aqui. Ok, pessoal, nós estamos aqui para mais a sequência da nossa aula de trigonometria. Agora nós vamos ver um exemplo de aplicação do que nós vimos agora há pouco. Né? Então, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo, né? Então, tem um triângulo retângulo, lembrando que qualquer situação que tiver esse formato, né,
vale a aplicação dessa relação, né? Então aqui eu tenho uma que é a hipotenusa x, um ângulo de 60 graus. Aqui eu vou chamar essa medida aqui de 4, certo? E eu quero descobrir o valor desse ângulo aqui. Então a nossa relação lá é seno de um ângulo qualquer é igual ao CO, né, sobre H. Cosseno de um ângulo qualquer é igual a CA sobre H. Tangente de um ângulo qualquer é igual a CO sobre CA. Tem umas dicas aí, né, que a gente pode dizer o seguinte, que aqui a gente obviamente não indica tomar Coca-Cola, né, mas é iniciais aqui da relação, né, Coca-Cola, né, Coca-Cola. Então, o seno e o cosseno sempre vai ter o H embaixo e a tangente o CA. Então, Coca-Cola. Né? Bom, como que a gente aplica isso aqui? Então, para antes de fazer isso aqui, nós vamos primeiro fazer a nossa tabelinha básica, né? Dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis. Que é a partir dessa tabela aqui que nós usamos para calcular essa relação fundamental e outras também. Né? Dessa tabela muito conhecida na matemática. Né? Então, aqui os ângulos notáveis. Vamos colocar aqui nossa tabelinha. Bom que vocês já aprendem como é que faz, né? Certo? Nós vamos fazer primeiro o processo de construção dela e em uma outra videoaula a gente aprende como que eu cheguei ao resultado da terceira linha da tabela. Né? Então aqui eu tenho seno, cosseno e tangente. E aqui eu tenho 30 graus, 45 e 60 graus. Então é fácil, né? Então aqui a gente vai fazer 1, 2, 3 e volta. 1, 2 e 3. Agora a gente coloca 2 para todo mundo. Ok? Coloca 2 para todo mundo aqui, ó. Embaixo também. Certo? E nós vamos fazer aquela brincadeirinha. Se estiver chovendo, quem é magrinho não molha. Os gordinhos precisam de guarda-chuva. Né? Então vou colocar guarda-chuvinha aqui. Nesses aqui, né? Não. Aqui. É a raiz, né? Aqui, normalmente seria assim. Esse dividido por esse, né? Divisão de fração. Esse dividido por esse. Se você fizer essa divisão aqui, ó. Usando aí o conceito de divisão de fração e racionalização de raiz quadrada, você vai chegar nesse resultado aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Esse número dividido por esse são iguais, vai dar 1 mesmo, né? Não precisa muita coisa. Esse dividido por esse também, fazendo o processo de radiação, você vai encontrar a raiz de 3. Ok? Agora nós vamos então descobrir como é que a gente utiliza isso daí. Então vamos lá, o primeiro passo aqui é você identificar os elementos do triângulo, né, do nosso problema. Então eu tenho o x como hipotenusa e eu tenho o cateto oposto. Veja aqui, olha. O ângulo em questão é 60 graus. Eu tenho o cateto oposto e tenho hipotenusa. E não tenho adjacente ao ângulo. Então significa dizer o seguinte, que se eu tenho hipotenusa, vai ser um desses dois aqui, ó. Ou é o seno ou o cosseno, porque eles têm hipotenusa, o terceiro não. Agora vamos ver qual desses dois aqui se encaixa. Então veja que eu tenho cateto oposto, mas não tenho adjacente. Então o cateto oposto entre esses dois aqui é somente o seno. Beleza? Então eu vou usar essa relação aqui.
certo? Então, vamos colocar aqui embaixo. Então, a relação escolhida para trabalhar nesse problema é o seno, porque ele tem hipotenusa, veja, hipotenusa, e tem o cateto oposto, que é o 4, oposto ao ângulo aqui. Então vamos lá, seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, né? Cateto oposto, que é 4, sobre a hipotenusa, que é o x. Agora a gente verifica qual é o seno de 60 graus. Vamos lá, seno de 60 graus, fazendo aqui, está aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. A gente coloca no lugar desse cara aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. E continua aqui o 4 sobre x. Agora a gente faz a relação proporcional de equação, né? Então x vezes esse cara vai dar raiz de 3x. 2 vezes 4 é igual a 8. Então x é igual a 8 dividido pela raiz de 3. Ok? Vamos racionalizar isso aqui. Então raiz de 3 sobre raiz de 3. Isso é igual a 8 sobre raiz de 3. Aliás, 8 vezes raiz de 3. Aqui vai dar raiz quadrada de 9. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 9. Então a gente coloca direto o 3. Certo? E aí finaliza nosso exercício. Ok? Então, no próximo exemplo a gente continua aí essa videoaula aí sobre trigonometria básica. Tchau, beijo!